Fala galera tricolor, tá no ar a Confraria Tricolor, a reunião de 3 sites independentes do Fluminense. Eu, Leandro Dias, editor do Netflu, recebo toda quinta-feira às 5 da tarde os amigos Douglas Van der Kocken do Flu News, que está do meu lado hoje, e o Vinícius Toledo do Explosão Tricolor. E um convidado especial, o maior youtuber de Fluminense, Gabriel Amaral. Olha ele aí. Fala, Gabriel, beleza, meu irmão? De volta aqui, participamos faz acho que 3 semanas, né, mais ou menos, que eu participei, eu e o Phil participamos do Netflu na rede. Isso. E, enfim, prazer estar aqui. Eu ainda não me acostumei com esse maior youtuber tricolor, mas enfim, né? Mas você hoje é o maior youtuber independente de Fluminense, né? E é isso, vou apresentar os meus amigos, Douglas Van der Kocken do Flu News. E aí, meu irmão, tudo bem? Fala, Leandro, Vinícius, Gabriel, boa tarde a todos aí. Hoje, um assunto quente, assunto aí pipocando nas redes, não podia ser diferente. Lançamento dos uniformes aí, as do Fluminense, bastante coisa para comentar. É isso, Douglas Van der Kocken e o Bravete, Vinícius Toledo. Aí, Fala, botei Vinícius. você. Fala, galera chamanense do meu Brasil, do meu mundo. Tô aqui com o bonezinho de campeão mundial, mas o pessoal vai falar de bravo, tudo. Eu me dou bem com geral. A arquibancada é nossa lá, a gente se dá bem com todos, entendeu? É isso aí. Tudo nosso, tudo nosso. Mas vamos lá, vamos então falar sobre o tema da vez, né? Que foi a live de apresentação dos uniformes Umbro, com o cantor Xamã, torcedor tricolor. Uma live bem longa até, né? Começou um pouquinho depois das 7. E o Fluminense, o que é mais legal, né, pessoal? Conseguiu aí chegar à marca de 200 mil inscritos. Foram 10 mil inscritos durante a live, se não me engano, né? Mas aí eu quero começar a falar sobre. Depois a gente vai falar sobre as camisas, claro, o que cada um achou. Mas eu queria que a gente falasse sobre a live. Né? O que vocês acharam da live? Foi legal, não foi legal? Gabriel Amaral, nosso convidado, puxa o bonde aí. O que você achou da live do Xamã da apresentação dos uniformes? Em termos gerais, né, mas depois a gente vai aprofundando mais, até falei sobre isso lá no canal, achei uma boa, achei uma jogada interessante, porque assim, você até falou de uma live longa, eu até vi uma união de duas coisas, né? Que foi. A gente tem visto que é um movimento dos meios de comunicação tradicionais, como a Globo, por exemplo, tem feito a live da Ivete Sangalo no Globoplay. E tal, foi uma forma do Fluminense utilizar um artista estouradaço, que eu confesso que não sabia que era tão estourado assim. Eu olhava os números, né? Eu fui buscar os números dele em Twitter, etc. Enfim, é absurdo. É porque a gente vive num mundo de bolhas hoje em dia que a gente acaba um cara que é simplesmente estouradaço, milhões de seguidores e a gente quase não ouve falar. Então, achei uma forma legal, uma live de um show de um artista tricolor, em que nessa live desse show o cara lança, faz a apresentação dos uniformes. Achei uma solução, vamos lá, óbvio que a gente vai achar problemas, etc., mas solução barata, possivelmente, com uma estrutura bem pequena e que, se a gente está aqui comentando disso e é forçado, até entre aspas, a gente já comentaria, mas a galera com certeza está pedindo, é porque chamou a atenção, utilizando o verbo chamar, né, chamou a atenção. Então, acho assim, cumpriu a expectativa. Ah, dá para fazer um assim toda semana? Acho que a gente poderia conversar melhor sobre isso. Mas achei uma boa até por sair e furar a bolha de um monte de gente, né? Entendi. Vinícius, o que você. Suas impressões aí sobre a live, o que você gostou? O Gabriel viu fatos positivos e eu concordo com ele, eu vou falar da minha opinião também, mas primeiro, passar essa bola para vocês aí. Primeiro de tudo, a gente tem que analisar o seguinte: o Fluminense sempre tem aquele público que é simbolizado pelos 15 mil de sempre, né? Então, são os caras, né? E os guerreiros e as guerreiras que estão sempre na arquibancada, são aqueles que, assim que lança a camisa, né, uma camisa oficial do Fluminense, já são os primeiros a comprar. Então, essa galera aí não precisa mais ser assim, é claro que ela precisa de um carinho sempre do clube, né? Uma atenção e tudo, mas o clube realmente tem que buscar um novo público, né? Tem que mergulhar fundo. Eu acho que a escolha do Xamã foi um ponto positivo. Há anos que eu venho cobrando essa questão de ações mais populares, né? que atinjam
as comunidades, a periferia, né, não só do Rio, mas do Brasil. E eu acho que nesse ponto aí o Fluminense acertou muito. Tá? Questão de produção do evento, a gente tem que considerar o fator da pandemia, de que limita um pouco, né, a logística, tudo, mas acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, tá? Mas eu vou dar um desconto por conta da pandemia. E a questão ali do evento em si, eu acho que poderia ter tido apenas um pouco de filtro em uma ou outra música ali, mas eu também não vou também entrar muito a fundo nessa parte. Eu acho que, pelos números aí, atingiram algumas metas. Tinham a meta principal, né? Era de atingir 200 mil inscritos no YouTube, de você projetar para o Brasil inteiro, para o mundo. Acho que conseguiu fazer isso com sucesso até. A gente tem que destacar toda essa parte. As camisas também, pelo que eu fiquei sabendo, foi um sucesso. Alguns modelos já estão esgotados aí em algumas lojas, né? Não sei aí no Netflix, Leandro, como é que tá, mas a Tricolor esgotou. Já bombando. A Tricolor esgotou assim, de manhã. No conjunto, achei que assim, foi legal, mas tiveram alguns erros ali de parte de produção do clube, até da Umbro, que poderiam ter dado uma sentada ali com o Xamã para acertar alguns detalhezinhos ali em relação a essa questão até de filtro de música, tudo. Mas tudo, acho que no geral foi satisfatório. E, cara, não, vou deixar a bola aí para você. Isso aí, de repente, a gente vai falar depois. Eu vou... Não, temos assunto. Vamos lá, Douglas. Suas primeiras impressões da live do Xamã para a apresentação dos uniformes. Então, vou tentar falar de forma resumida. Eu acho que a escolha do artista foi uma bola muito... É o cara que vem de uma origem humilde, como o próprio Gabriel destacou, é um cara que está estourado nas mídias, então faria muito público também para a live. Mas, assim, o que eu até pontuei em alguns posts no Twitter foi o seguinte: para mim faltou um pouquinho da parte do Fluminense. Fluminense talvez colocou o Mário uma mensagem. Eu acho que faltou colocar uma mensagem de algum jogador, de algum ídolo, algum que chamasse um pouquinho mais de atenção do Fluminense, porque tinha muita gente que estava ali que não estava para ver o Xamã, estava para ver o produto Fluminense. Então acho que faltou uma sensibilidade de você mostrar para o seu torcedor um pouco do Fluminense, já que o torcedor já demonstra pelas redes sociais que está com uma baita saudade do clube. Então, talvez se você colocasse uma fala do Nenê, se você coloca um gol histórico, talvez, acho que não daria tanto trabalho assim, né? E você ali conseguiria mais uma maior do público. Em relação ao show, não é a música que eu curto, confesso que foi legal, até cheguei a brincar, falar, o Fluminense me segurou por 2 horas, que até brinquei, né, que a Marília Mendonça, que é uma arte que eu gosto muito, não fiquei tendo esse tempo todo dela, e fiquei do Xamã, vendo 2 horas, então o meu questionamento foi só esse, faltou um pouquinho da parte do Fluminense mostrar para o seu público ali, ó, a gente tem o Nenê, a gente tem o Ganso, tem o Hudson, tem o Miguel, que talvez poderia ser explorado, e outros ídolos aí que poderiam ter uma palavrinha, e também ali quando realmente mostrou a camisa, quando primeiro veio a tricolor e depois a branca, acho que poderia ter feito de uma forma um pouquinho melhor elaborada. Ali nada, assim, essas pontuações contra o Xamã. Acho que a parte dele foi muito bem feita. Isso que eu questiono é mais em relação ao do Fluminense, ter preparado um pouquinho melhor essa apresentação das camisas. Pessoal, eu concordo com vocês três. Eu acho que a ideia foi muito boa e a concepção, a execução, não. E por que eu falo isso? Quem acompanha aqui, eu acho que não só o Netflu, vocês três também fazem esse papel de popularização do Fluminense, que sempre foi taxado como clube elitista, né? Tem essa peste de clube de elite, eu sempre me irritei muito com isso, né? Clube de rico, clube de branco. Eu acho que o Fluminense, clube popular, é um clube importante, né? E o Fluminense é um clube popular. Então, esse resgate de você colocar um torcedor, um artista que veio de classes desfavorecidas, um artista que era, né, pobre,
que canta uma música que, de alguma forma, representa um pouco a vida que ele viveu. Eu achei a ideia muito boa, né? Eu acho que fala com o torcedor também, é um artista jovem, tem a língua do torcedor. O Gabriel sai, mas daqui a pouco ele volta. Mas por que eu falo que a ideia foi boa e a execução não? Primeiro que eu acho que eu não gostei do cenário, eu achei um cenário pobre, a iluminação ela não estava legal, estava escuro, né? Eu esperava um pouquinho mais, você não precisa ter dinheiro para ter criatividade, achei que faltou criatividade nesse quesito estético, mas... E o Vinícius tocou nessa questão das músicas, aí eu vou ser um pouco mais chato, que é o seguinte, em dado momento, uma das músicas do Xamã, ele fazia claramente apologia a tráfico de drogas e armamento. Isso não sei o que estou dizendo, a música dele diz isso. E aí, de novo, não é uma culpa do Xamã, o estilo dele é esse, ele tem público para isso. Mas essa live tinha crianças assistindo, né? Eu coloquei meu filho de 1 ano e 7 meses para ver, porque a gente tinha aquela expectativa de ver o Fred, sei lá, vai que o Fred aparece ali, né? Acho que todo mundo ficou nessa expectativa. Todo mundo esperando lá. E aí eu nem vou entrar no mérito se o Xamã faz ou não boa música, o ponto não é esse. O ponto, ao meu ver, é que eu achei que faltou sensibilidade em relação a repertório, porque uma parte do repertório dele é para pessoas acima de 18 anos. Quando ele fala... como é que ele fala? O Vinícius falou a questão do México, como é que é aquela frase, Vinícius? A questão que o Matuto... Matuto entregava lá para o mexicano levar 10 quilos, né? Acho que foi uma coisa aí fala, aí tem uma parte que fala, tem uma situação sobre depreciação da mulher também. Cara, assim, eu sei que a galera acompanha, gosta, mas eu não acho legal para uma live que você está apresentando uniforme que você tem famílias assistindo, né? Então, mais uma vez, a culpa não é do cara. Eu acho que a ideia da escolha foi boa, porque é um cara que fala para o público, que veio de classes desfavorecidas, tricolor pra cacete, isso eu achei foda. Agora, eu não gosto, cara. Eu acho que essa coisa de... Então você faz a classificação etária, você bota acima de 18. Entendeu? O Gustavo Albuquerque, que eu vou receber sábado no Domini Passa, e a filha dele estava assistindo, a filha dele ficou ouvindo palavrão e dizendo o cara fazendo apologia à droga. Entendeu? Isso eu não acho razoável, eu acho que não pode tudo, né? Agora, atingiu o objetivo? Porra, claro que atingiu. 10 mil inscritos, a galera comprando camisa pra cacete, a gente tá vendo isso aqui, na loja Netflix, a camisa tricolor esgotou em menos de 15 horas, o Gabriel também tem a parceria lá com a Fute Fanatic, eu vi lá que vendeu pra caramba também, então como é que não deu certo? Isso deu muito certo. Só que eu faço essa ressalva, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de cuidado com a escolha de repertório, porque não só tinham pessoas ali acima de 18 anos. Mas é só isso, de resto eu acho que ficou tudo legal. Fiquei na expectativa de aparecer um jogador ou outro, sim, né? Eu acho que é bacana. Mas é isso, cara, certo? Ô, Leandro. Fala, Gabriel. Eu só queria... Não, pode ir, pode ir. Eu só queria fazer uma observação rápida aqui. Eu vi alguns comentários nas redes sociais ligando esse sucesso do Fluminense de vendas de camisas, de audiência, exclusivamente por conta do Xamã. Me desculpa a franqueza, mas a gente vive um cenário, um mundo novo, né? Um mundo em que passou de 5, 6 horas da tarde, eu acho que mais de 90% da população já está em casa, ou no mínimo está quase chegando, ou seja, está todo mundo confinado dentro de casa. Então acho que o Fluminense, aquilo que a gente já vem falando desde o início, de quando a gente começou aqui com Confraria, isso aqui anda sozinho, gente. Basta você botar um pouco de gasolina nele ali que ele voa, né? É o que eu sempre falei. Bota as coisas para vender. Falei isso aqui outro dia. E o hype estava alto, né, pessoal? Então o que acontece? O Xamã, claro, deu a contribuição, tem os méritos dele sim, gente, mas espera aí, isso aqui é Fluminense, gente. Isso aqui, mesmo que não tivesse o Xamã ali ontem, com certeza ia vender camisa doidada. Ia vender, claro. Foi o primeiro lançamento de camisa virtual na história. Então, gente, vamos também segurar um pouco essa emoção aí, porque isso aqui é Fluminense, é gigante mundial, tá? Isso aqui, com Xamã, sem Xamã,
com outro artista, sem ele. Isso aqui anda bem sozinho. Basta tratar um pouco com carinho, botar um pouco de gasolina que ele vai. Vai, tranquilo. Mas fala, Gabriel. Eu ia até falar um pouco da questão da ideia, até que você falou, eu discordo do ponto de que a ideia foi boa e a execução foi ruim. Mas porque eu até concordo com o seu comentário, só acho que essa frase não foi tão boa, porque eu acho que assim, a ideia que foi tida, ela foi, para mim, ela não foi ótima. Ela foi, no custo-benefício, boa. Ela foi uma ideia com pés no chão e sem nenhuma coisa muito boa. E tudo que ela se propôs a entregar, ela entregou. Por isso que eu acho que assim, por exemplo, né, vou dar um exemplo futebolístico que fica mais claro. Se eu contrato um time para não ser rebaixado, estou contratando esse time para não ser rebaixado. Se o Barcelona contrata um time para não ser rebaixado e ele fica em 16º e não é rebaixado, você pode falar que isso é apequenar o Barcelona e etc. Mas ele cumpriu o objetivo. Então, acho que isso que foi a questão da live. Ela cumpriu o objetivo que era, entre outros casos, lançar a camisa e fazer a camisa ter uma grande repercussão. Concordo. Ponto. Teve. Aí assim, concordo com o Vinícius de que o Xamã não chamou. Vai ser difícil completar toda a frase desse jeito, mas que o Xamã não foi o ponto principal, mas foram conjuntos de fatores que foram corroborando para que o lançamento fosse um sucesso, que é importante a gente lembrar, lançamento ser sucesso necessariamente não influencia na venda da camisa, influencia, mas não é determinante. A gente compra a camisa por 2 motivos. Um, porque a gente é tricolor, a gente quer ter a camisa nova, e 2, pela beleza da camisa. Se a gente acha bonita, a gente compra. Não à toa tem camisa que mesmo sem lançamento decente, vamos lembrar aquela camisa tricolor da Under Armour, a última que teve, né, que foi muito bonita, homenagem a 95. Pô, essa camisa teve um lançamento... Na verdade, a gente já não tem um lançamento decente de camisa há muito tempo. Então, assim, e vendeu pra cacete essa camisa. Mas eu acho que foi mais do que camisa, Gabriel. Eu acho que foi porque foi uma linha de uniforme. Há muito tempo que a gente não tem uma linha de uniforme, né? A da Under Armour lançou meia boca, né? Mas o que eu quis dizer, assim, o sucesso da venda das camisas é muito influenciado, para mim, o fator determinante é a camisa em si. Sobre a live, sobre essa questão, eu até assisti, entre aspas, a live, porque o que eu tava fazendo, como não é o tipo de música que eu gosto e tal, eu tava jogando Fórmula 1 no videogame e eu botava ali, ficava com o fone, a hora que ele parava para falar alguma coisa, que eu achava que vinha alguma coisa de Fluminense, eu assistia, mas enquanto tava na música, eu não ouvia, porque não é o tipo que... Então, por isso que vocês falaram isso, rapaz, eu não ouvi nada, mas é porque eu realmente não prestei tanta atenção. Isso, sobre a camisa, é esse ponto. Eu acho até assim, isso que o Vinícius, eu tô apontando para cá, mas o Vinícius tá aqui, né? Isso que o Vinícius falou é um negócio, para mim, o ponto principal de tudo dessa live, que tem que ser lembrado, acho que é o ponto que precisa lembrar, a novidade. Qualquer clube agora que se faça, que se propõe a fazer um lançamento de camisa de uma maneira digital, online, com uma live, o Fluminense vai ser assim pioneiro. Como o Fluminense. E o Fluminense não fez, por mais que a gente tenha críticas e etc., realmente achei um pouco com a luz ali meio baixa, mas na hora eu olhei e achei que fosse o ambiente mesmo, achei que fosse de propósito, pelo menos eu entendi dessa forma. Então, assim, por mais que a gente tenha ali críticas, etc., pautou o Brasil todo. E o Fluminense fez de uma maneira legal, a camisa vendeu pra cacete, e isso vai ficar marcado. É aceitável que o próximo lançamento de camisa seja igual a esse? Não, porque a gente espera evolução. É aceitável que agora largue a Flu TV? Tem 11 mil inscritos a mais. A gente vai continuar postando o mesmo número de vídeos, o mesmo tipo de investimento? Não, a gente quer mais. Mas eu acho válido valorizar um pouco a questão da ideia, do ser o pioneiro. E que isso, no momento de que o esporte, por exemplo, que é da Umbro, não lançou. E tinha lançamento de camisa agora e não lançou. E o Fluminense só lançou por acho que dois motivos. Falta de dinheiro e porque era o kit inteiro. O Fluminense tinha que lançar, porque qualquer coisa com a Under Armour, uma hora o contrato ia acabar com a Under Armour. Então tinha que lançar, e acabou pautando o Brasil. Né? Os amigos me permitem só ter uma observação. Claro. Se o Gabriel me permite, eu discordo dele em um ponto, quando ele até remete ao futebol. Quando ele fala se o Barcelona é um time para não fechado. Mas eu acho que é nesse ponto que eu gosto de frisar. Para mim, não fica tentando levar para o futebol. O Fluminense monta um time para não ser rebaixado.
Acho que não poderia entrar com esse pensamento. E ter esse pensamento, a gente vai montar uma live para estourar, para ser campeão. Então a gente vai ter que pegar um ídolo histórico, pegar um jogador que vá trazer muita gente, mais do que já teve, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Então acho que foi isso, na minha visão. Eu acho que esse comentário dele ficou perfeito. Não, eu até concordo. Deixa eu só acrescentar um negocinho, Leandro. É que Claro, eu até concordo. Só que o único ponto que eu quis colocar é que o pioneirismo, para mim, muda um pouco disso. Eu não senti falta, vou ser sincero, porque eu justamente não estava com 100% de atenção, mas vocês falando, eu pensei realmente isso. Faltou um pouco de Fluminense na live. Achei que faltou um pouco disso também. Só que eu acho que esse é o tipo de coisa que, assim, só depois que isso acontece, ou a gente tem um departamento de marketing maravilhoso e que a gente sabe que é muito bom, tem melhorado, etc., faz muito com pouco, mas não é o melhor do Brasil. Ou a gente tem um para antever todos os cenários com um lançamento. A gente sabe que esse lançamento não foi planejado por muito tempo. O Mário falou isso, né, recentemente, que ele falou, acho que há uma semana e meia, ele falou que eles estavam planejando e tinham acertado que iam lançar. Em uma semana e meia é difícil montar. Então, assim, eu acho que o valeu é porque foi com todas as ressalvas que o Vinícius colocou. Mas eu acho que para uma próxima não dá. E realmente, eu concordo, faltou Fluminense. Faltou um pouco de Fluminense no negócio. E na próxima a gente espera que não seja online, né? Que essa pandemia termine o mais cedo possível, a gente não sabe quando, né? Mas cara, não sei. Acho que vale mais online do que aqueles lançamentos estilo desfile com Rodrigo Tio. Rodrigo Tio. Pô, essa me desconcentrou agora. Mas é isso. Não, cara, o que eu tô falando assim, que a gente fica com essa coisa de, o que é dar certo? Dar certo é ter audiência e vender? Depende, cara. Se eu colocar um monte de mulher gostosa no Netflix, seminua, vai dar audiência pra caramba. Mas a que custo? Entendeu? Então, assim, eu acho que a coisa bem feita não é necessariamente aquilo que as pessoas curtem, porque tem coisas boas que nós produzimos, todos nós, que não são valorizadas, e tem coisas ruins que são difundidas e acabam tendo seu valor. Isso acontece. E aí estou falando de tudo, de música, de esporte, de futebol, né? Isso acontece. O que eu estou querendo dizer, o meu ponto é o seguinte, a ideia, eu continuo achando que a ideia foi boa, a escolha, o objeto, a escolha do personagem, vamos trazer um artista tricolor que veio da periferia, ok, maneiro, super a favor, porém, achei que faltou, sim, cuidado com a questão de imagem. Cara, é Fluminense, não é Olaria. Se fosse Olaria, eu achava a live do caralho. Mas é Fluminense, o Fluminense não pode ter uma iluminação daquela, não pode ter uma almofada ali jogada. Se eu quisesse algo mais ou menos, eu torcia pro Olaria, com todo o respeito que eu tenho ao Olaria, que é o clube que eu gosto, é pertinho aqui da minha casa. Mas é o Fluminense. Fluminense eu quero ver, o Fred, né? Com a camisa, se tivesse sido contratado, obviamente. Eu queria ver os torcedores. Eu queria ver um cara que comunicasse com a galera, mas que não precisasse falar de droga, de apologia. É isso. Né? Eu não acho... Porque, assim, a gente vive hoje um momento que tudo que se fala, tudo que se propaga, a pessoa vai, aponta o dedo no sentido de, não, isso aqui, cara, não, peraí, isso aqui não é bem assim. Né? Tem muitos dedos apontados aí. Mas, como eu estou falando, atendeu a expectativa, né, Vinícius? Atendeu a expectativa. Eu acho que ele conseguiu o número que esperava, talvez. Ou mais até, né? Só para encerrar minha parte sobre essa pauta, eu acho que em termos sociais, o Fluminense atingiu em cheio. Né? O Fluminense colocou um cara ali do povo, né? Bem, origem muito humilde. Sim, o cara chegou... Ontem o Fluminense, ele mostraram ali que se tu for guerreiro, né, sempre batalhar, você consegue chegar onde você quer. E acho que é isso que o Xamã, eu não acompanho a carreira dele, mas no Twitter, justamente a garotada, pessoal mais jovem, retuita muitas coisas dele e a gente acaba vendo. Eu paro para ver um vídeo ou outro dele, e ele realmente sempre exalta o amor dele pelo Fluminense. Isso já é coisa de 2 ou 3 anos aí que eu vejo direto isso nas redes sociais. Então, acho que a parte social, acho que o Fluminense atingiu em cheio.
o Xamã também para a camada dele lá, para o público dele, né? No caso, ele mostrou que se você lutar até o fim, você consegue realizar os seus sonhos. Então, isso aí achei muito bacana. Essa mensagem foi muito legal. E o Fluminense, no caso, o tempo vai dizer, né, se essa ação do Xamã foi apenas algo pontual, que tipo assim, pô, é o que temos para agora, ou se o Fluminense realmente vai seguir o caminho de valorizar, né, de investir realmente nessa camada mais popular, né, a camada da massa periferia, se o Fluminense vai realmente seguir. O tempo vai dizer. Tomara. Espero que sim, porque quem me acompanha sabe que eu sempre pedi isso, né? Acho fundamental, apesar de a gente saber que existe todo um sistema, né, que é preto e vermelho, a verdade é essa, né? Veste preto e vermelho, então você tem que lutar contra tudo e contra todos. E até hoje eu estava pensando, longe do calor da emoção ali da live, o seguinte, no caso do Xamã ali, existem outros xamãs nas comunidades, o quanto é difícil você ser fluminense num país como esse, né? O Fluminense não é time ligado ao sistema, né? E a gente sabe que o sistema hoje ele bombardeia, força você vestir o preto e vermelho, a criançada, tudo. E aí você assume dentro de um lugar tomado, né, de preto e vermelho, você assume o seu amor realmente pelo Fluminense, assim como outros times também, mas a gente sabe, no caso do Fluminense, que sempre foi taxado de elitista, né, de burguês e tudo, o cara chegar a assumir esse amor, a gente tem que valorizar isso aí. É só isso que eu queria deixar registrado. Não, concordo, Vinícius. Eu vou colocar aqui alguns comentários da galera sobre a live. Agora, tem uma coisa positiva também, né? Chega de Blitz e Paulo Ricardo, né? Ninguém aguenta mais. Eu não acho nem, cara, vou ser sincero. Assim, nenhum desses. Meu gosto musical Pelo menos isso. Meu gosto musical é muito peculiar, mas eu acho que nenhum. Eu acho que, tipo assim, talvez não. Pra esse lançamento, quem ia estar no YouTube? Tipo assim, o mais velho aqui tem quantos anos? Uns 35 no máximo, né? 42. 42. Então, mas um cara que trabalha e, enfim, mexe com internet. Mas, cara, 40 anos é um cara que já. Paulo Ricardo não é o artista que eu sou fã desde criança. Então, assim, o público que ia atingir dessa vez era esse. A gente não. Eu tenho 25, mas não tô me colocando como alguém que não curte esse tipo de música. A gente não era o público dessa vez. Para por exemplo, sei lá, Natal não é Ano Novo, que tem Laranjeiras, você não vai chamar um cara desse porque não é o público que vai ter, né? Então, assim, sabendo segmentar. O que não pode afirmar que é um tipo só. Por exemplo, se no próximo lançamento for fazer uma live do Lulu Santos, zero problema. Eu só queria fazer uma pergunta. Podia chamar o Xamã com SH agora, que é heavy metal. Pô. Pronto. Aí, você olha, se eu já não conhecia o com X, o com SH, então... Não, cara, eu gosto de heavy metal. Quando falou, pô, o Fluminense vai fazer um show com o Xamã, eu falei, que isso? Vai botar o Xamã? Vai botar heavy metal, velho? Brasileiro ouvindo heavy metal? Aí eu falo, não, é outro Xamã. A nova galera xamanense, mano. Mano. Olha aqui, ó, rapidinho, vamos botar os comentários. Fala, Gabriel. Não, então, porque eu acho que fica mais claro, porque a gente enfim, trabalha com jornalismo, a gente fica mais na pressão negativa, né? A gente vê um negócio perfeito e procura qual que é o defeito que eu posso comentar. Mas acho que vale a pena cada um só falar, tipo assim, de 0 a 10, a nota que deu pro lançamento como um todo. Tipo, desde a concepção da ideia até a execução, acho que vale, porque creio eu que todo mundo achou positivo, no final das contas, né? Eu, por exemplo, daria ideia, concepção, execução e resultado uma nota 8. Você quer nota? Ih, rapaz, acho que valeria só jogar uma nota só pra galera criticar. Não, a galera eu já falo a minha. Eu daria 7, assim, 6 pro Xamã e 1 pro Fluminense. Estou bem curioso, cara. Eu vou contigo. O Xamã foi num comentário aqui perfeito, até se o Leandro puder voltar. O Xamã foi apresentador, foi modelo, foi cantor. O cara se virou nos 30, o Fluminense não apoiou o cara. A verdade é essa. Então eu dou 1 pro Fluminense por ter colocado o Mário ali, de certo ponto ali, torcedor para a live, igual o Gabriel falou, que ficou jogando Fórmula 1. Eu até tentei o FIFA, levei 2 pancadas e desisti. Não vou estragar meu... Vamos ver o Xamã, pô. Vamos ver o Xamã, entendeu?
faltou chamar o torcedor. Então, eu dou 6 para o Xamã por ter se virado nos 30. Foi muito bem, realmente, 1 para o Fluminense, porque eu acho que faltou muito do Fluminense ali. Eu vou nessa também. E eu tenho que dar minha nota aí, né? Então, o Gabriel deu 8, vocês dois aí deram 7, né? Então, eu vou dar 7,5, pronto. Tá bom, fica no meio. Fica no meio, não tem problema. Bom, mas vamos falar então das camisas, né? Que é o que mais interessa, de fato. Já foram apresentadas ao público as camisas 1, a tricolor, a 2, a branca, as 2 de goleiro, tá para sair uma terceira. Vamos lá. A camisa de treino, aquela... Eu apelidei de Mangueira, parece da Mangueira, que eu gostei muito, já vou falar dela. Aquela grená que o Xamã estava vestindo, que é de aquecimento. As femininas, né? O que mais? Teve também o casaco. As de treino, a laranja com vermelho. Teve aquela azul, laranja... né? Teve a toda branca, que acabou não vindo para as lojas ainda, né? Aquela sim, é uma... Eu acho que é térmica, né? Acho que é térmica. Aquela, eu gostei muito daquela. Mesmo a foto ruim, né? A foto tava horrível. Se na foto ruim ela tava bonita, né? Imagina uma foto... Apesar de não ser o privilégio dos acima do peso poder usar uma camisa se ela for apertadinha, né? Mas... Verdade. Mas vamos lá, vamos falar primeiro, na ordem, a camisa tricolor. O que vocês acharam da nova camisa tricolor? Vou começar agora com o Douglas, que falou pouco na última. Douglas, o que você achou da camisa tricolor? Então, até falar, Leandro, quando a gente tocou no assunto lá na época do vazamento das fotos, eu já tinha gostado muito dessa camisa tricolor, já tinha achado muito bonita. E agora, quando a gente viu realmente ali na câmera, de certa forma, né, um modelo ali vestindo ela, depois vendo lá pelo make-off, assim, não tenho do que reclamar. A camisa ficou um espetáculo, ficou muito mesmo. E assim, foi o que eu tinha falado, né? Eu tinha colocado ela no top aí de uma das que eu já vi. E depois de ontem, realmente, para mim, se tornou a mais bonita aí dos últimos anos. Quem fala agora? Gabriel ou Vinícius? Posso falar aqui. A camisa tricolor é nota 10 e eu não tenho nem mais o que detalhar. Vou passar a bola logo pro Gabriel aí. A camisa é linda. A camisa não, né? A armadura. Linda, linda, linda. Eu já tinha falado isso já, né? Aqui há 2 semanas, mais ou menos. E agora, vendo ontem pelo vídeo, realmente amigos meus que já buscaram a camisa hoje, mandaram fotos mais nítidas, né, com uma qualidade melhor. A camisa muito bonita, o verde sobressaindo agora, ali, né, que a gente sempre viu o grená, né, até na época da Adidas, o verde da esperança, né, e a gente precisa de esperança nesse mundo hoje. Verdade. Gabriel. Sobre a camisa número 1, acaba que o debate da camisa número 1 e da número 2 ficou curto, porque a gente já sabia há um bom tempo, né? Deu para debater bastante. Mas eu gostei. Assim, eu acho que o único problema dela, para ela não ser para mim nota 10, é que ela vem depois de uma camisa que eu achei nota 10. Então, assim, a comparação atrapalha um pouquinho ela, mas assim, achei espetacular, entendeu? Eu só não achei nota 10 porque ela vem depois de uma nota 10. Então, fica até difícil olhar e falar, essa daqui é espetacular, mas aí eu olho para uma anterior que eu acho ainda mais bonita. Eu gosto muito do verde escuro e do grená escuro, né? Igual esse copo aqui. Acho que fica uma combinação bem legal. Cara, eu concordo com você. Eu achei eu não gostei muito da última. Assim, ela é linda, essa atual, né? A da Under Armour. Ela é muito bonita. Mas eu não identifico muito Fluminense nela, porque eu tô acostumado ao Fluminense como a camisa do Vinícius aí. Listras mais finas, com o grená e o verde, tendo suas faixas aí iguais. E, assim, eu tenho pedido já há muito tempo uma camisa verde para o Fluminense. Camisa de jogo verde, uma terceira camisa. Nas cores, no verde, na tonalidade do Fluminense. E essa camisa, ela tem uma valorização do verde aqui nessa região da omoplata, como o Vinícius falou, que eu achei, desculpa o termo, foda demais. Eu achei maravilhosa essa camisa, uma das mais bonitas já produzidas. Eu garanti a minha, porque eu não sou bobo nem nada, ela esgotou na loja, mas antes eu peguei a minha, bota a M aí, pelo amor de Deus, porque eu não quero perder essa. É isso, ela é espetacular, eu acho que ela é quase que unanimidade. Eu não vi alguém que não tenha gostado, né? Vocês já viram alguns comentários? Sempre tem, né? Um legal que eu vi... Cara, eu não vi. O Ilan, que participou aqui com a gente, ele até comentou,
tinha feito algumas ressalvas nas camisas, mas depois que viu realmente o lançamento, ele também concordou que são muito bonitas. Então, Ô, realmente, acho que Vinícius, não teve. é verdade. Ô, Vinícius, antes de você falar, eu vou colocar aqui uma pergunta. Primeiro que ela foi feita de uma forma educada e tem tudo a ver com o momento, do Samuel Rosa. Eu não sei por que ele fez isso, mas Não sei porque o cantor do Skank tá perguntando isso, né? Mas. Pô, cara, primeiro é uma honra ter o Samuel Rosa aqui conosco, né? Não é todo dia que a gente tem o vocalista do Skank, né? Que é uma banda Skank, que né? totalmente identificada com o futebol. E aí a gente até pergunta, o Rosa é apelido seu ou Samuel? Ou é de nascença também, é do seu pai, da sua mãe, esse Rosa aí, do Samuel? será que é ele mesmo? Cara, eu tinha que botar porque é muito aleatório, né, cara? O meu talvez se explique pelo musical que eu falei, que eu gosto da Marília Mendonça. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que Não, mas por que ter sertanejo? Não, mas claro que não, Douglas. Pô, eu sou da Marília Mendonça e falo abertamente, mas não tem Mas nada qual o problema? Então, mas muita gente leva por esse lado, né? Às vezes o cara chega... Ué, se você gosta do sertanejo, você é gay? Não, muita gente leva por esse lado. Assim, eu não tenho nada contra, sempre deixo isso bem claro, não tenho nada, apesar, né, de achar... Ô, Júnior Rodrigues, você tem razão. Eu sou um cara chato. Se eu não fosse chato, eu não seria eu, cara. Eu seria o cara legal, seria o Rafael Menezes do Siri. Todo mundo gosta do Siri. Quase ninguém gosta de mim, tem que ser Leandro, isso. Eu acho que tem um paradoxo aí, porque ele falou que você discorda aí de tudo, mas você concordou com ele. Então não tem como, você teria que discordar dele. Né? Porra, deixei de ser chato. Fudeu. Mas vamos lá, camisa branca. Essa tem uma diferença, né? Ela tem detalhezinhos bem de leve, grenais e verdes fininhos nas verticais. Vocês gostaram? Eu achei maneiro. Eu achei maneira. Só que eu só achei uma coisa que eu tô falando desde a primeira foto que eu vi dela. Pegaram a camisa de 2012 da Adidas, pegaram a camisa, ela tava assim, né? Aí foram no Photoshop e fizeram ela fazer assim e ficou igual. Eu acho maneiro? Acho. Tem ali, mas acho que cumpre o objetivo. Ainda mais pra gente que vem de uma camisa branca da Under Armour também, que era um tecido branco com o escudo chapado. Tá show essa daí. Eu particularmente gostei muito também, porque me lembra uma camisa da Inglaterra, que eu até tenho da Umbro, dos anos 90, e que ela é muito elegante. A Umbro eu sempre achei muito elegante, as camisas da seleção inglesa, tudo. E eu achei que essa branca do Fluminense, pelo menos pro meu gosto aqui, me lembrou muito esse estilo inglês, né? E a nossa origem também é inglesa, né? Então, a Inglaterra tá aí na nossa história. Então, achei de uma elegância do caramba. Já tô até começando a fazer uns exercícios aí para quando desfila, não sobressair a barriguinha, nada, ficar na elegância mesmo. Porque essa camisa branca ficou um esculacho. Vai comprar, Douglas? É assim, cara, eu particularmente não sou muito fã dos uniformes brancos, não. Assim, até da última eu gostei, não curto muito as camisas brancas do Fluminense, não. Até se eu for parar para pensar, acho que eu só tive duas. Fluminense foi e uma de 2000 ou 2008, se eu não me engano. Então, não sou muito fã de camisa branca. Essa eu achei bonita, mas se comparado à tricolor, né, que eu falei que para mim é a mais bonita dos últimos tempos, a branca fica um pouquinho atrás, tem outras na frente dela. Eu gostei também, eu gostei dessa camisa branca. Tem uma camisa branca que eu acho que eu mais gosto, é aquela de 2009, que tem a faixa diagonal, né? Alguns vascaínos desinformados, tá imitando o Vasco. Bom, vamos lá, o Fluminense surgiu bem antes do Vasco como futebol e adotou primeiro a faixa diagonal. Então, quem copiou quem, né? Até porque o Vasco copiou o River Plate. E eu gosto muito daquela. Tem uma também, eu acho que é de 2014, que tem aquelas faixas verde grená no meio. É 2014, né? Eu acho que é 13, não? Não, acho que é 14, com a volta do Conca. Isso. A gente joga com ela em 2014, né? Isso, Naquela época, a Adidas lançava 4, 5 modelos, né, às vezes. Direto, E essas são as que eu mais gostei. Essa eu achei bonita. Não achei tão bonita quanto a tricolor, mas achei bonita. Compraria também. Bacana, gostei. Os dois uniformes, acho que a Adidas mandou bem. Eu queria vê-los inteiros, né? Adidas?
Umbro. É porque dá um desconto. Quanto tempo de Adidas? 20 e poucos anos. Tá com saudades da ex numa hora dessa? Não, eu Tá com gosto. saudades da ex aí numa hora dessa? Eu gosto dos modelos da Adidas, cara. Eu tenho quase todos. Mas a Umbro garantiu os meus já. Vamos partir para... Vamos logo para a mais polêmica? Vamos logo para essa, que aí a gente deixa para depois. Ou vocês preferem a mais polêmica para o final? Vocês é que mandam. Não gostei. O Vinícius goleiro, ele já né? mandou. A de goleiro, aquela branca que é padronizada, parece, né? O Avaí também tem uma igual. O que vocês acharam? Então, ela é inspirada não só do Avaí. A Umbro fez uma campanha, agora eu não vou lembrar se foi no final de 2019 ou foi início de 2020, de uma coisa de retrô dos anos 90, alguma coisa assim. E aí eles pegaram várias camisas da década de 90 relançando. Já acharam 2 modelos de goleiro do United, do Manchester United, da época que eles vestiam Umbro, com o mesmo desenho. Assim, cores diferentes, mas com o mesmo desenho. Ou seja, possivelmente essa linha de goleiro, ela está sendo lançada em homenagem também dentro desse protocolo, desse padrão da Umbro de relembrar da década de 90. Por isso que eu acho que, assim, incluíram agora, mas não necessariamente. Até porque as cores, ele não faz sentido, né? Porque o Fluminense e São Paulo, você joga com que cor? Porque o São Paulo joga de branco. O Fluminense vai ter que jogar de tricolor. Aí não pode usar verde. Aí tem que usar a branca, mas o São Paulo joga de branco. E quando pegar o Palmeiras? Tem complicações aí que eu acho que vai ter que lançar mesmo a outra camisa, né? É verdade. Essa camisa, assim, agora o que o Gabriel ele deu essa explicação aí, ela tem uma explicação, porque não é só simplesmente jogada, né? Tudo bem, tem lá a sua padronização, porque agora todas as fornecedoras fazem isso, padronizam os uniformes, são todos seguindo ali a mesma linha. Mas, eu queria vê-la no corpo, para dar um veredito. Eu não sou taxativo de dizer. À primeira vista, eu não gostei, sendo bem honesto. Mas no corpo, talvez ela fique mais bonita. Eu tenho esperança com essa camisa. Vinícius e Douglas. Eu vou por essa linha aí. Tem esperança? É a primeira de toda a linha que lançou ontem, foi a única que eu não gostei, mas dou um pouquinho de crédito aí para ver se um pouquinho adiante, se vendo ela no corpo, se depois de acostumar, né, se pode melhorar um pouquinho. Eu particularmente também, eu não curtia. Pode ser que pessoalmente ela consiga arrancar um meu, mas acho difícil. Agora eu vou levantar uma bola aqui, para quem bate uma peladinha, tudo. O goleiro, utilizando aquela camisa, ele meio que vira um ponto de referência. O cara, quando vai chutar, né, a bola, eu não sei, mas eu queria até pegar a opinião. Alguém tem que perguntar isso a um jogador, né? Que aquela camisa ela chama atenção de longe, né? No caso, eu queria saber se o atacante, né, o adversário, de repente, vai o Gabriel ter goleiro. o Gabriel. A tese, Vinícius? É o quê? Eu também agarro, brinco no gol de vez em quando. E só tem goleiro aqui? Talvez quebre sua tese. Não sou goleiro, brinco no gol. Diferente. Aquela fluorescente do Fluminense, acho que chamava. Não. Mas a fluorescente era de linha, né, cara? Era jogador de linha. Agora... Não, do Cavalieri. A última do Cavalieri. Raramente jogava com ela, né, cara? Raramente jogava com ela. E teria que ver, o Gabriel que gosta de fazer essas pesquisas aí, ver quantos jogos o Cavalieri fez com a camisa laranja. Eu acho que foi mais até o Júlio César dele. Era uma verde... Verde limão. O Lumicolor, né? Lumicolor, né? A gente usou, eu lembro dela em 2017. Eu acho que o Júlio César tá usando ela quando a gente ganha a Taça Guanabara nos pênaltis. Mas o Júlio César com fluorescente ou sem fluorescente era o Júlio Chester. Mas ele pegou pênalti nessa. Ele pegou pênalti nessa decisão. Não, o último ano dele do Fluminense foi legal, foi muito positivo. Mas, voltando aí ao lance da camisa branca, número 1 de goleiro, eu realmente não gostei. Espero que, pessoalmente, que ela mude a minha opinião. Mas, olhando assim pelas fotos aí, me desagradou. Foi a única peça, inclusive, que me desagradou. O restante achei muito bonito.
Bom, lembrando que vai ter uma terceira camisa, segundo informação do Globoesporte.com, né? De cor cinza, terceira camisa de goleiro. Mas ainda não está a Eu só tenho um produção. ponto a levantar, Leandro e amigos. É que, assim, da mesma forma que eu acho que a camisa ela tem que ser uma cor toda aleatória para ser feita exclusiva, mais para venda, acho que a camisa também tem que ser um pouco aleatória, até pelo que o Gabriel já até falou aí, para não conflitar as cores com o adversário ou com até o próprio. Então, acho que talvez tenha faltado essa sensibilidade. Se tem um pontinho de crítica na Umbro aí nesse lançamento, para mim talvez tenha sido isso. Eu acho até que a terceira camisa vai ser a que a gente está chamando de primeira camisa, pelo visto. Porque vai ser daquela. Porque a terceira camisa de cor neutra, ela vai se tornar a primeira camisa, né? Vai acabar acontecendo isso. Eu até não parei para fazer ainda, mas eu acho que pelo menos uns 10 jogos da Série A, a gente não vai poder usar camisa nem verde nem branca. Então, pô. A terceira camisa vai ser a camisa principal de goleiro. Ou a mais utilizada, né? Vai ser tipo 2012, né? Que a branca era a camisa número 2 e foi para 30 e tantos jogos. Engraçado. Não, essa de 2012 tem uma história, porque é o seguinte. Eu lembro isso muito bem, a gente estava cobrindo. A informação lá do marketing do clube era o seguinte. Não, essa camisa tricolor que vocês estão vendo aí, na verdade, é a quarta camisa. Porque vai ser lançada ainda uma camisa tricolor. Mentira. Porque, na realidade, a reprovação dela foi monstruosa, né? E aí, meio que tiraram ela. A gente jogou aquela campanha praticamente toda com a branca e a grená. A tricolor foram quantas partidas? Foram 5. Com ela foram 5. Respeita essa camisa aqui que eu gosto dela, tá? Você foi lá pegar. Eu sou um dos abnegados aqui que gosta dela. Essa eu não gosto. Mas não ganhou um jogo. Não ganhou um jogo também. Não é? Pô, mas também ela jogou quantas? Não, foram 4 ou 5 e perdeu em casa, acho que empatou. Também. Perdeu e não ganhou um jogo mesmo. Se tiver camisa azarada, é essa daqui. Putz. Não, o Vinícius Toledo tem aquela da camisa do início dos anos 90, aquela branca. De 92, a gente jogou a final da Copa do Brasil com ela. Que eu tenho até a número 10, sabe de quem? Bobô. Quem? Moleque. E o Bobô, pô, era o cara que eu gostava. A torcida do Fluminense gostou do Bobô. Ele não conquistou título, nada, mas cumpriu bem ali a função dele. Cara também muito gente boa, simpático, né? Bem identificado. Uma pena que não tenha conquistado o título, mas marcou uma épocazinha dele ali, no início dos anos 90. Era o nosso camisa 10. E poderia ter sido, né, campeão da Copa do Brasil. Se não fosse a roubalheira. Senão essa camisa que eu tenho, que todo mundo zoa, né? Essa camisa entraria para a história como campeão da Copa do Brasil de 92. Mas aquele juiz lá desgraçou a vida do Fluminense no Beira-Rio. Demais. E o elenco do Fluminense acertadamente expulsou ele do avião de volta. Agora, rapidinho aqui, pessoal, só uma informação que chegou aqui pra gente. Ele não é mais jogador do Fluminense, mas pelo fato de ter sido revelado no clube, campeão, a gente dá a informação aqui, que vem da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o Diego Souza, ex-fluminense, né, campeão carioca em 2005, testou positivo para coronavírus. Tá com o quadro, felizmente. Isso, pô, bora jogar futebol. Tá tudo de boa para jogar futebol. Vamos voltar até o treinamento. É isso aí. Perfeito, Gabriel. Vamos falar sobre isso também. O quadro dele, felizmente, é assintomático, né? Não tem, febre nem nada. Mas eu acho que é uma comprovação. O Gabriel já fez a ironia de forma correta, né? Não há condição, né, gente, para voltar o futebol. O Fluminense, mais uma vez, eu parabenizo o Mário por bater pé firme. Não tem condição de ter jogo de futebol. E eu acho que eu estou falando do Diego Souza, que eu acho que é o primeiro jogador brasileiro mais conhecido que contraiu o coronavírus. O Flamengo está na escolha, né, cara? O Flamengo de 238 funcionários do Flamengo ligados ao futebol, incluindo aí os jogadores, se eu não me engano, foram 36 ou 38 que atestaram o coronavírus, né? Todos assintomáticos, eles estão dizendo. Então, é praticamente a proporção do seguinte: de a cada 6 ali do futebol do Flamengo, 1 tá com coronavírus, né? De forma assintomática. E é o clube que mais faz força para voltar ao futebol.
clube que mais faz força para voltar ao futebol, né? E a gente até vê a imprensa meio calada, fica até constrangida, né? A imprensa, de uma forma geral, aí, as mídias convencionais, os jornalistas mais renomados, os formadores de opinião, eles até tocam. O único cara que eu via pisando forte mesmo no calo deles foi o Gilmar Ferreira. Não sei se vocês viram a coluna dele no final de semana. Ele arrebentou com o Flamengo. Arrebentou com essa questão de querer forçar a barra. Gilmar Ferreira. Ah, sim, do Extra. Não sei se vocês viram a coluna dele no domingo. Meus amigos, quem não viu, acho que vale a pena ir lá. Volta para domingo, que vocês vão ver ali o final do texto dele ali. Ele até me surpreendeu. Ele arrebentou com os caras e ele só falou a verdade. Entendeu? É uma irresponsabilidade querer voltar para o futebol, mas isso para a gente aqui é um assunto que desde o início da Confraria Tricolor, né, que começou justamente no início da pandemia, a gente já falava aqui. Então, para mim, não é novidade nenhuma Flamengo ter quase 40 ali assintomáticos, agora o Diego Souza, isso sem a bola rolar. Imagina liberando o futebol. Lembrando que para cada partida de futebol, mesmo com o portão fechado, envolve, além das delegações dos dois times, cerca de 200 profissionais de todos os serviços ali disponíveis no estádio. Então, não é uma coisa tão simples, não. Mas, vamos lá. Cara, é triste. Ô, Leandro, até só não é nem corrigir, né? Meio que acrescentar a informação até. O Diego Souza não é nem o primeiro jogador a que a gente tem notícia de contrair. Ele é o primeiro a ser revelado, porque esses do Flamengo já tinham sido anunciados. Assim, né? São 3 jogadores, mas eles não falaram quais foram. Então, assim, ele não é o primeiro, mas é o primeiro que a gente tem notícia de quem é. Cara, eu acho deplorável qualquer movimento para a volta de futebol. Os números de mortes só aumentam. Parabéns ao Mário Bittencourt. Inclusive, pessoal, aproveitando o gancho, tem alguns amigos perguntando aqui sobre live com o Mário Bittencourt, porque a gente falou na última confraria que estávamos otimistas para que o Mário ele falasse aqui com a gente na confraria. Eu vou trazer aqui a informação para vocês de forma muito transparente, como deve ser. Eu entrei em contato com o Mário pessoalmente, conversamos. Ele não tem interesse nesse momento de fazer uma live com a Confraria Tricolor. Não é nada pessoal contra a Confraria, contra mim, o Vinícius, o Douglas, o Flu News, Explosão e Netflu. Ele só acha interessante, nesse momento, um formato de live, uma entrevista individual, como foi feita com o site Saudações Tricolores. Né? Ele, com o rapaz do Saudações, fizeram um tete-a-tete ali. Então, o Mário se colocou à disposição para atender os 3 sites. Eu acho que o Gabriel Amaral também está querendo uma entrevista com o Mário, né? Há um certo tempo. Há um certo tempo. Não, então, assim, eu acho que ele vai atender você também, né? A gente só queria, na verdade, para explicar para a galera, facilitar. Ao invés do Mário fazer 3 entrevistas separadas, porque são 3 datas, 3 dias específicos, e a agenda dele, a gente sabe, está atribulada por conta do coronavírus, várias reuniões, a gente quis facilitar, faz uma data só com os 3 sites. Mas ele não acha interessante, ele prefere fazer de forma individual. Então, está confirmado, vai ter entrevistas do presidente Mário Bittencourt com o Netflu, Explosão Tricolor, Flu News, com datas a confirmar, e provavelmente com Raiz Tricolor também. Não tem por que ele não fazer com Raiz, que, como eu falei no início da live, é o maior canal de YouTube de Fluminense, né, independente. É isso, só para trazer esse parecer aqui para vocês. As datas vão ser marcadas, cada veículo vai informar a data e horário, né, e a gente vai fazendo dessa maneira. Eu lamento um pouco, porque eu queria que esse papo fosse com a confraria, o Douglas sabe, o Vinícius também, né, mas ele não queria um formato tipo coletiva, ele não acha interessante nesse momento. Eu discordo, claro, mas respeito a opinião do presidente, e vamos marcar uma data aí para os 3 sites. É isso. Bom, Leandro, acho que só faltou uma coisa do uniforme, como o Gabriel... Vamos lá. Acho que cada um dá aqui a sua preferida, né? Qual foi a camisa mais bonita que cada um achou? Acho que faltou, não? Para mim foi a da Mangueira. A degradê. A verde com grená? Eu vou nessa. Para mim a gente foi a mais bonita. Dando com tudo. E ela é polêmica, hein? Tem gente que não gosta dela, odeia ela. Para mim também foi a mais bonita, eu gostei. Vai lá, Vinícius. Eu gostei pra caramba dela também, mas
no meu critério, camisa de jogo tem um peso maior. Então eu vou na branca. A branca realmente ficou muito elegante. E a do Gabriel? Saber, quando vocês falaram da Mangueira, especificamente qual? Que eu perdi. É aquela verde, clarinha. A de treino, né? É de treino. Tá. Vai ficando um degradê grenar, entendeu? Essa daí. Pra mim, a melhor foto que deixa essa camisa até um pouco mais bonita é a foto que o Marcos Paulo tirou com ela numa iluminação no sol. Ficou bem maneiro. Foi. Mas assim, eu vou colocar um empate. Vou ficar no muro total e vou aproveitar para poder falar duas. Que foi aquela de aquecimento que o Xamã estava usando no início da live. Que eu achei muito maneira. Eu não tinha visto. Eu achei que ela era de treino também. Achei bem maneira. E a de goleiro. A verde. Linda também. Dificilmente alguém vai botar a outra. E eu achei uma coisa que eu achei legal, eu acabei saindo aqui um minutinho e não sei se vocês comentaram, que foi da fonte, do número, que eu achei muito legal nas costas lisas da camisa, né? A branca e tal, o número grenar ali com a branca, que era uma coisa que a gente tinha reclamação da branca anterior, pelo menos eu tinha, né? Que fez a camisa parecer um carnaval. A tricolor, o número vai ser branco? É ou branco vai ser também. verde? O Xamã tava usando na live, né? Ele tava usando na live. Eu achei problemático. É isso mesmo, é branco. Achei problemático a fonte do nome, né? Que você não distingue direito o nome, mas achei a fonte muito maneira e achei a verde justamente por isso. Talvez se a gente tivesse blusa verde direto, eu talvez achasse ela bonita. Mas o fato da gente, a única verde que a gente tem é aquele verde fué da Adidas, eu acho que chama bastante atenção. E me fez ser a preferida. Tá vendo? Cada um tem a sua opinião, mas o bom é que quase que unanimidade, a coleção ficou espetacular, né, pessoal? Agora, vocês querem falar mais uma coisa sobre as camisas? Eu ia passar para um próximo tema. Já deu. Só vou botar uma observação aqui, que eu vi o pessoal nos comentários perguntando se essa camisa aqui é da máquina. Ela é da máquina, mas é uma camisa retrô, né, da máquina de 75, 76, que eu comprei em 2007. Maravilhosa. Vinícius, só fica o aviso que camisa normalmente é bom lavar a mão. Na máquina, acho que não fica tão mais difícil. Só uma sessão de comédia aqui. Segue, Leandro. Não, eu tava vendo outra parada aqui, cara. Eu me desconcentrei total. Fez muito bem. Não, eu ia passar um tema que vocês já estão de saco cheio, mas vocês gostam, né? Porque não tem como não falar do Fred. E por que o Fred? Informação hoje do portal UOL e do Globoesporte.com, dos dois portais. As negociações, enfim, foram formalizadas, já estão acontecendo, né? Mas acho que a maior informação, a mais relevante, é que o Fred, provavelmente, quase certo, de assinar com o Fluminense até dezembro de 2022. Então vão ser aí 2 anos e meio de contrato com o Fred, lembrando que vai fazer 37 anos agora em outubro. Ou seja, se o Fred cumprir o contrato com o Fluminense, ele vai estar com 39 anos. O que vocês acham de Fred até final de 2022? Quem começa? Silêncio na... Estão com o maior cagaço de falar do Fred, hein? Todo mundo jogando com 3 zagueiros, 3 volantes, todo mundo é defensivo ali. Então vamos lá, eu vou dar o... O Gabriel tá tranquilo, vai lá, Gabriel. Eu vou dar um argumento para vocês discordarem depois. Eu não vejo como algo... É óbvio. Se falasse, Gabriel, qual o contrato que você vai fazer, etc. Provavelmente talvez, não seria isso. Mas analisando, então, já que vocês vão... Eu já percebi que a linha é mais de discordar do contrato, eu vou dar um argumento a favor do contrato de 2 anos e meio, né, na verdade. Né, Isso. 3 anos seria até a metade de 2022. Eu vejo que esse tempo de contrato daria tempo para, hoje, Fred render nesse ano, porque eu acho que as diferenças físicas dele esse ano acabaram sendo muito achatadas por causa desse período sem jogo. Ele tá bem fisicamente, óbvio que o que a gente tem de informação, a gente só pode falar o que a gente tem de informação. Ele tá bem fisicamente e tá com tanto ritmo de jogo quanto qualquer outro atacante do Brasil, que é nenhum nesse momento. Então, daria tempo para ele render nesse ano, ter uma maturidade no ano que vem e, no último ano, ele ter uma época de transição. Porque eu acho que, assim,
a gente está vendo o Ricardo Oliveira, que eu acho que é o maior exemplo da volta de Fred agora, seja Ricardo Oliveira, um cara que começou a ficar em baixa e depois, quando ele voltou muito bem. A gente está vendo o Ricardo Oliveira insistindo no Atlético Mineiro, porque ainda tem contrato, de ser titular. E a gente sabe que, pelo tamanho de Fred no Fluminense, é importante que ele tenha o último ano dele podendo ser reserva, numa boa. Não foi o que aconteceu, porque o final foi ruim, mas tipo aconteceu com o Magrão no Sport, em que ele vira reserva, deu até confusão lá por causa de dinheiro, que o Sport não pagava ele e tal, mas tipo assim, teve o tempo para Magão ser reserva, teria o tempo para Fred ser reserva, poder jogar alguns jogos, ajudar. Vamos dar um exemplo: Evanilson tá suspenso, Fred joga, entra, é o capitão do time quando joga. Assim, ter essa tranquilidade de não precisa forçar ele de titular, porque o contrato é longo, ele vai estar mais velho, e de outra forma a gente tem a despedida do ídolo, num tempo razoável. Isso eu tô falando, obviamente, num cenário perfeito, né? Você pode voltar a jogar em agosto, ter outra lesão de joelho e só voltar a jogar no final de 2021. A gente não sabe. Mas eu acho que seria interessante isso, dele usar o 2022 de Fred como um ano em que ele é o reserva de luxo. A gente tem um ótimo atacante, sem tantas condições de jogo toda semana, né? 2 vezes por semana, numa qualidade boa, porque qualidade você não se esquece, com um físico abaixo, e ter uma ótima opção. Aí a gente tem que ver também, isso tudo, esse argumento todo que eu dei, com 700 mil de salário, óbvio que eu vou discordar. Eu fico no meio termo aí. Que eu assinaria, como eu sempre fui defensor do Fred, assinaria com ele por 1 ano e meio, com aquela cláusula de renovação automática. Aí, para mim, ficaria um encaixe perfeito. Porque, como o Gabriel falou, talvez ficaria muito assim. Quem garante, claro que a gente trabalha sempre no cenário perfeito, que o Fred vai chegar, tá? Mas quem garante, mesmo lesão, que o Fred vai suportar os jogos, vai suportar a sequência de jogos. Tão otimista assim quanto o Gabriel, de acreditar que no último ano o Fred vai aceitar de boa ficar na reserva. Por mais que eu seja favorável, né, ao retorno dele, não acredito que ele aceitaria ficar no banco de boa, assim, sem absolutamente... deixa ali, quando precisar eu entro. Acredito que isso não aconteceria. Então, essa cláusula automática, eu acho que se encaixaria perfeito. Vamos fazer aqui 1 ano e meio, ver como vai se portar, se bem e tal, a gente renova. Talvez ali com uma cláusula de, sei lá, 10 gols na temporada, a gente já renova ou tantos jogos. Eu acho que sim, se encaixaria mais perfeito nesse cenário. Vinícius. Até 2022 depende das condições, né? Porque a gente sabe, o Fred tem 36 ou 37. Vai fazer 37 em outubro. Então, 2022 ele vai estar com 39, né? O Fred... lembrando que o Fred, uma parte da história dele no Fluminense ali foi no departamento médico. Agora, nos últimos anos, ele realmente vem se cuidando bem. Deu um azar de ter sofrido aquela lesão séria no joelho quando estava lá no Cruzeiro. Mas, assim, até 2022, qual que vai ser o salário? O Fluminense vai conseguir pagar direito a ele? E se o Fluminense tiver dificuldades ali em 2022, o Fred já não estiver rendendo tanto? Né? É complicado. Até 2022, até 2021, eu ainda aceitaria, não estourando o orçamento, mas pelo discurso do presidente Mário, ele deixa bem claro que a preocupação é nunca estourar o orçamento. Então a gente tem que confiar na palavra dele, né? A gente também não pode desconsiderar esse fator. Se o presidente está falando, né, que essa questão de orçamento, que não vai estourar nada, que ele faz um trabalho no futebol voltado, bem controlado nessa questão de estourar a verba ou não, então eu vou confiar no presidente, no que ele falou. Agora, até 2022, o tempo vai dizer. Não tem como a gente cravar. O que eu sei é que agora o Fred está treinando igual a um, sei lá... Eu vi uns vídeos dele, o percentual de gordura dele está muito legal ali, acho que é 10,2, né, alguma coisa assim. E eu vi lá uns vídeos lá, ele tá bem fino, tá com uma carcaça legal ali para jogar. Vamos ver, o preparador físico disse, inclusive, que assim que ele voltar a treinar, em 2 semanas ele já está dentro do campo. Então, vamos aguardar. Eu acho que
a questão financeira é muito importante e principalmente também a questão de condições, né, de contrato. Se em 2022 o Fred não tiver mais em condição alguma, tiver com dificuldades ali de dar um passe, a gente vai ter que pagar até o final do contrato. Se quiser parar ali, vai ter que pagar uma rescisão alta. Tudo isso aí a gente tem que levar em conta, porque início de namoro tudo é lindo e maravilhoso, né? Mas quando chega lá na frente, você tem que interromper esse namoro, alguma coisa assim, é que vem os problemas, né? Mas vamos confiar na diretoria e na dedicação do Fred, que realmente vem mostrando que tá afim, né? Tá afim de voltar e fazer bonito. É o que resta pra gente. Eu tenho acompanhado também o Fred lá nos stories, ele realmente está se dedicando, está realmente fininho, né? Fisicamente ele está muito bem. Mas assim, todos sabem a minha opinião, eu não contrataria o Fred. Mas como ele vai vir, de que maneira eu faria o contrato? Primeiro que eu discordo do presidente Mário Bittencourt, que na última live disse que a intenção dele é renovar, ter 80% desse elenco para 2021. Eu entendo que em relação à convicção no trabalho. Se ele formou esse elenco, é porque ele quer manter esse elenco competitivo o máximo de tempo possível. Mas eu não tenho certeza, e nem ele, que esse elenco vai dar certo nessa temporada, se é que vai ter temporada. Né? Então, eu acho um equívoco você publicamente dizer que a ideia é você renovar com 80% do elenco para 2020, se você não sabe o rendimento desse elenco para 2020. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o Fred, ele está nesse barco. Como vai ser o desempenho do Fred quando ele voltar? Eu faria um contrato até o final desse ano. Eu sei que isso não vai acontecer, né? Falando que eu faria. Ele vai vir. Leandro, não tem o que fazer. Vai vir, beleza, vai vir, chegou. Um salário. Aí muita gente perguntou, quanto você, aqui no chat, quanto você pagaria pelo Fred? Não sei, eu não sei o orçamento do Fluminense. Né? Eu pagaria algo que fosse possível dentro do orçamento. 150, 200, 300, eu não sei qual é o orçamento do Fluminense, né, o teto salarial. Eu sei que o Ganso ganha 400 mil e é o teto. O Fluminense pode pagar mais de 400 mil para um jogador? Então, beleza, então você traz o Fred. Eu faria um contrato com o Fred até o final desse ano, por produtividade, porque o Fred não jogou bem em 2019, ele vem de uma temporada ruim de 2019 todo, né? E é isso, cara, ele é um jogador veterano, né, que está muito tempo sem jogar, claro que agora iguala, porque todo mundo parou, né? Mas o Fred, antes da pandemia, estava 4 meses sem jogar. Um veterano 4 meses sem jogar é difícil, imagina, né? Então é isso. Eu discordo do presidente. 80% do elenco você vai renovar para 2021? Como é que vai ser 2020? Eu acho delicado, né? Eu até não. Eu vi essa declaração dele, eu não tinha nem interpretado dessa forma. Eu tinha interpretado da forma dessa questão do 80% do elenco, né? Eu tinha interpretado da forma do tipo, montamos um elenco em que a gente espera aproveitar 80% desse elenco para 2020. Tanto que, se a gente for ver boa parte das renovações, concordando ou não, né? Nosso amado camisa 7, não sei se nem se é o 7 ainda, mas vocês sabem de que eu tô falando. Tem mais do que ele, tem mais do que o 7. A gente... Não, então, mas assim, como exemplo, concordando ou não, foi renovado boa parte dos contratos, e eu acho que assim, mesmo se a ideia dele não fosse botar para renovar 80%. Eu fiz um vídeo recentemente lá no canal, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que boa parte, eu diria que se a gente botar 30 jogadores, uns 35, 30% do elenco atual tem contrato até o final do ano. Ou seja, boa parte dos jogadores já tem contrato para 2021-22. E por isso que eu entendi da forma tipo sim, assim, Gabriel. Quando montamos para ficar com 80%, né? Não, mas só para poder completar, eu estou falando isso baseado no que o Mário falou, ele falou sobre os 80%, mas porque ele já falou que pretende renovar o contrato desses atletas agora, os que terminam agora, que são Hudson, Henrique... O Hudson empréstimo, né? Mas ele vai tentar renovar. Sim. A ideia é renovar com a maior 80% do elenco. Então, ele quis falar sobre os jogadores que já têm contrato, em tese eles vão ficar. Mas aqueles que terminam o contrato agora, a ideia dele é renovar. Como é que você vai renovar o contrato, pensar em já renovar? E falou do Nenê, que a ideia é renovar com o Nenê já.
Cara, a gente está em maio, o brasileiro nem começou. Como é que você vai pensar em renovar o contrato do Nenê se ele nem jogou o brasileiro? O que me deixa preocupado, sabe o que é? É que dentro desses 20% aí, que o Mário deu a brecha de que não vai conseguir renovar, esteja. A gente já sabe que vai estar, né? Seja agora ou no final do ano, início do ano que vem. Marcos Paulo, Miguel, esses dois garotos aí, e o Evanilson, né? Então eu acho esses 3 garotos muito bola. Eu acho que são 3 talentosíssimos ali, cada um em sua respectiva função. E se você perde aí 2 desses 3 aí, o elenco já fica bem enfraquecido, né? Não, aí você perde o Marcos Paulo, Evanilson e o Marcos Paulo, Evanilson e o outro menino, o Miguel, para você contratar o Fred por 2 anos e meio. Então, Leandro, mas eu acho que entra esse ponto aí. Acho que quando a gente fala em Fred, a gente pensa do Fred com uma... Eu já acho meio difícil acontecer isso. Por tudo que a gente vê acontecendo, ainda tem algumas declarações do próprio presidente, o Marcos Paulo não deve ficar. Quando não vai ficar. É bem provável que ele já seja negociado agora, nesse ano. Então, a tendência é que seja Fred e... Então, até essa visão que a gente tem do Evanilson ser reserva do Fred, ser um possível reserva do Evanilson, como o Gabriel falou aí futuramente, acho que fica um pouco de lado. Talvez o ataque do Fluminense na cabeça seja Evanilson e Fred. O Mário falou na live, gente, que ele vê o Fred hoje ainda como o melhor centroavante do Brasil. O Fred não tá vindo para ser reserva de ninguém. O Fred tá vindo para ser titular com a chave do vestiário. E eu sempre coloco igual o Gabriel falou no último ano, né? Então, assim, só um ponto assim. Pode ser. Ache, vamos lá, são 20 clubes na Série A. Pega os 20 clubes e ache 7 centroavantes melhores do que Fred, mesmo hoje, eu não acho tão fácil. Só para colocar 2 pontinhos interessantes. O primeiro querendo ou não, a gente fica numa eterna... vou citar o paradoxo que eu citei antes, que e a gente está aqui, na maioria das vezes, para julgar e reclamar, tá? Tô só avisando isso, que a função do jornalista é essa. Mas qual que é o paradoxo? O paradoxo Fred e Marcos Paulo. Qual que é o paradoxo Fred e Marcos Paulo? Criei esse termo aí agora, esse conflito. O conflito a gente chega pro... até nem Fred, não. Vou usar esse elenco atual. Hudson, vamos dizer Hudson. O Hudson tá valorizado pra gente aqui. Porque ele foi bem no primeiro trimestre. Aí a gente acha precipitado renovar com ele, ou tentar uma aquisição. Quando ele jogar melhor do que ele está jogando, aí a gente não consegue mais a renovação com ele, porque ele está valorizado. Não, mas aí que entra a convicção. Paulo. A gente renovou com o Marcos Paulo, não renovou com o Marcos Paulo, aí ele jogou bem e a gente não consegue mais renovar com ele e o contrato acaba no ano que vem. Por isso que eu falei que é meio complexo esse ponto de... ou a gente renova um pouco no escuro, que foi o que o Fluminense fez com um garoto agora, que é o Wallace, da base, renovou quando ele tinha ido mal na Copinha, teve uma lesão, renovou por mais tempo porque sabe que o garoto tem futebol, mas está em baixa, ou você aposta em baixa, ou então você vai ter que pagar muito caro na alta. Mas aí, Vinícius... acho que é a dificuldade. Vinícius, eu só não estou Gabriel, ouvindo vocês, então vou atualizar aqui só para poder ouvir vocês. Tá bom. Deixa ele voltar aqui. Até saiu, cara. Não é porque dá um tilt lá no celular dele. Mas ele já está de volta aí. Aí, voltou. Tá ouvindo agora, Gabriel? Agora, Gabriel, tu tá em Cabul, no Afeganistão, Gabriel? Cara, eu não sei, o meu celular dá alguma coisa aqui que eu paro de ouvir vocês. Não, eu ia dizer o seguinte, cara. O meu ponto de discordância é o seguinte. É tudo uma questão de convicção. O Mário tem convicção de que você citou o Hudson, vamos usar o exemplo dele, que o Hudson é um jogador para 2, 3 anos, então renova o contrato dele agora, tenta renovar agora. Em relação aos jogadores da base, é aquilo, lá atrás, hoje é muito fácil falar, mas lá atrás, quando o Fluminense renovou, preferiu o Igor Julião e o Wallace ao Fabinho, ninguém reclamou, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo aplaudiu que ganhou 1 milhão. Todo mundo aplaudiu. Hoje, assim, a gente tem que criticar porque a gente não está lá dentro, a gente não é profissional de futebol. Porque esse ponto, Leandro, o Wallace foi pro Chelsea. Deixando bem o Wallace foi pro Chelsea.
Exato. E outra, E o Igor quem Julião garante- começou bem no Fluminense. Não, e outra, assim, quem garante que. A gente sabe que jogador tem muita coisa, casualidade de escolhas. Quem garante se o Fabinho não fica, se não era o lateral direito hoje do Criciúma, o lateral direito reserva. Mesmo Exato. tendo bola, a gente não Não, sabe, não prevê o mas futuro. aí, exato, mas aí é que entra a tal da convicção e dos profissionais. Eu fiz a crítica aqui no Domínio e Passe de Sábado, que é o seguinte: o Fluminense ele quer fazer futebol diferente com as mesmas pessoas e as mesmas práticas. O Dedé Moreira falou: o Mário Bittencourt em 2015 era vice de futebol, hoje ele é presidente. O Paulo Angione em 2015 era vice de futebol, era diretor de futebol, hoje é diretor de futebol. O Fernando Simone estava no Fluminense há 4, 5 anos e hoje está no Fluminense. O chefe do scout, o Ricardo Corrêa, está há 10 anos no Fluminense e continua. Então, assim, as mesmas pessoas, com as mesmas práticas, querendo um resultado diferente, não vai encontrar. Então, por isso que a gente tem uma certa desconfiança em relação à montagem de elenco. Eu acho até que a questão do scout, eu vou falar rápido aqui, eu acho que o scout, o Fluminense, quando ele direciona realmente para contratar um jogador sem transação de empresário impondo, não sei o quê, eu acho que o scout do Fluminense tem acertado. O Richarlison, eu me lembro até hoje, acho que quase 100% da internet, das redes sociais tricolores na época, gritou quando falou que o Fluminense ia pagar Richarlison não foi bem scout, não, cara. Não foi scout? Eu não conheço, porque a gente vê as contratações, imagina que o scout, até o Richarlison na época era um garoto, veio mas ele já tinha ele já tinha sido revelado. Quem é que foi o responsável pela contratação do Richarlison? O scout ele deu sinal verde, mas o Peter ele tinha 2 opções. Era o Bruno Henrique, 3 opções. Bruno Henrique, estava no Goiás, está no Flamengo hoje. Eric, jogou no Botafogo, e o Richarlison. Ele tentou, o Peter, o Bruno Henrique e o Eric. Iriam vir os 2. Mas o Goiás bateu o pé. O Fluminense estava com grana para investir. Tanto que investiu. E aí depois ele foi no Richarlison. Mas quem é que apontou o dedo e falou, esse daqui joga, esse aqui também? Foi o scout ou foi o Peter? Não, o scout teve participação. Falou, tem aqui cara. Entendeu? O scout sempre tem uma participação. Não acredito que... Só para ilustrar a conversa, o Richarlison, se eu não me engano, foi o melhor jogador no ano anterior da Série B. Na Série B. Foi. Tudo bem. Mas para a época lá, isso foi início de 2016 que o Fluminense comprou o Richarlison. Isso. Quando anunciou que o Fluminense ia pagar 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, e muito tricolor aí não sabia nem que era o Richarlison. Só quem acompanha o futebol legal. Então, o que acontece? Isso foi um escândalo na época, até para a parte política do clube. Mas eu continuo achando. Mas, cara, é que o Fluminense vendeu mal pro Não, Vinícius. O Fluminense contratou o Richarlison sem saber quem ele era. Essa é a verdade. Você acha que o Peter ele conhece o Richarlison? Cara, eu tô sem saber, cara. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza. O Everaldo o Douglas, por exemplo, acompanhava, pelo que ele falou. Aí o Douglas acompanhava e via já, você via potencial, porque assim que o Richarlison começou a jogar no Fluminense, o pessoal que anda comigo, Nelson Ferreira, lá do nosso time de esporte, vários aí do clube, na época o pessoal me chamava de maluco. Eu falava, guardadas as devidas proporções, o estilo do Richarlison, até na corrida, arrancada, me lembra um pouco o Ronaldo Fenômeno. Ele não tem a habilidade do Fenômeno, mas o estilo de jogo dele, aquela coisa encorpada de velocidade, explosão, me lembrava. Então eu falei, então o cara não fez tanta loucura, mas é aquela coisa, também não dá, Leandro, foi o que vocês falaram anteriormente, até acho que foi o Gabriel que falou, se o Fabinho também ficasse, de repente era lateral direito no Criciúma, né? Quando você compra um garoto, né? Eu achei o valor muito alto na época, 10 milhões, eu mesmo fui um crítico, né? Mas depois o Richarlison calou nossa boca. Agora, teve o Robinho, que o senhor Abad comprou por 7 milhões e tá aí, ó. Então, e aí, assim, aproveitando até esse comentário que eu ia fazer, que o Vinícius falou, é que a gente tem que entender, eu não sei se algum de vocês já apostou, né, já utilizou de apostas na internet. Qual é a primeira lição que você tem quando você é um apostador? Entenda e aceite a derrota. Não fique tentando recuperar o que você apostou e deu errado.
Se você Já perdeu era. R$100 hoje, Perdeu. recupera esses R$100 nos próximos 10 dias, ganhando 10 em cada um. Não tenta recuperar os 100 direto. Mas o que você ganha com isso? Você ganha autoconfiança. Quando você vai lá e aposta 200 e ganha 2.000, você ganha autoconfiança. O Vinícius falou sobre a questão do Richarlison. A gritaria na época e o quão certo deu o Richarlison fez com que a gritaria na época do Robinho fosse mínima. Todo mundo hoje que reclama dos 7 milhões do Robinho, olharam para o Robinho, que foi comprado, inclusive, com dinheiro da venda de Richarlison, inclusive, né? Uma parte desse dinheiro. Para ser o substituto dele. Olharam para o Robinho na época e falaram: olha o Fluminense fazendo uma máquina de dinheiro, né? Pega na Série B por 10, vende por 200. Pega desses 200, vende, pega outro por 7. É óbvio. Mas olha só. Agora, o que faltou? Aí, que acho que é o ponto que você falou. Faltou a convicção de, olha só, tudo bem assim, óbvio, eu vou entender que deveria ter para Ruela, tem uma série de coisas, mas tipo assim, pegando o macro, né? O que faltou é a convicção de olhar o Robinho, deu errado, cara, deu errado, então vamos buscar outro, que foi, por exemplo, a gente pode jogar aqui no ano seguinte, né, que foi 2016 de Richarlison, 2017 Robinho, 2018 Everaldo, e vamos fazer no mesmo molde, só que aí foi capengando, porque aí o Richarlison veio certinho, jogou, entregou, compensou o dinheiro jogando e foi vendido. O Robinho vem, não entrega, aceita a derrota, e aí já vem o Richarlison, o Everaldo capengando no sentido de um empréstimo que a gente não tinha uma segurança de renovação e etc, e depois não vem mais ninguém. Faltou uma ideia mais forte. Sim, mas o clube, Gabriel, aí é que tá, para mim essa é a grande diferença. Um clube como o Fluminense, ele não pode arriscar tão alto assim, porque ele não tem. Então, para mim, o grande acerto, o Richarlison acabou sendo um acerto, mas se não fosse, se o Richarlison desse errado, o Fluminense teria perdido 10 milhões. O Robinho deu errado, o Fluminense perdeu 7 milhões. O Everaldo, se desse errado, o Fluminense não ia perder nada. Por isso que, para mim, o Everaldo foi o grande acerto do scout. Porque a aposta é quando você faz de uma forma que não vai te onerar e que se o cara ele performar, é só lucro. O problema é que fizeram um contrato horroroso que não deu a possibilidade do Fluminense adquiri-lo. Aí é um outro problema. Aí é um problema da direção. Scout e contratação são coisas diferentes. Coisas diferentes, exatamente. Agora, existem também os casos daqueles de 1 em 1 milhão, né? Quando o Robinho veio o contrapeso, o Richard. Oi, alô. O Richard pagou aí, o Robinho. Veio o Richard, né, de contrapeso. Inclusive, eu vou lembrar aqui, apesar do Richard ter saído foi muito criticado pela torcida, a torcida praticamente tirou o Richard do Fluminense, mas naquela Copa Sul-Americana de 2017, o treinador era o Abel, e ele tinha a opção, né, de inscrever mais um jogador, Gum ou Richard. A torcida pediu, rezou que fosse o Richard, tiraram o Gum Guerreiro dos jogos contra o Flamengo ali. Mas tudo bem, foi só para dar uma zoada aqui. Mas o Richard acabou vindo de contrapeso e foi vendido por 4 milhões, se eu não me engano, né, para o Corinthians. Só tem um jogador que vocês esqueceram de citar. O Fluminense não parou nessas apostas, não. A gente teve Robinho, Romarinho, a gente teve Maranhão, a gente teve... mas são apostas sem custo. É porque a gente acho que estava falando mais de entubada, na Série B e trazer como... Não. Esse daqui será o nosso... A galinha dos ovos de ouro. Será o ovo de ouro da galinha, né? O salário do Romarinho para o Fluminense foi de 20 mil reais. Então o Fluminense era um contrato de 3 meses. O Fluminense perdeu 60 mil. O Felipe Cardoso, por exemplo, eu duvido. Duvido que um scout tenha dedicado o Felipe Cardoso. Duvido. Mas eu acho que isso entra na questão que a gente fala. Aí você junta o salário do Romarinho, do Maranhão, do Osvaldo. Pega nesse momento. O Osvaldo não foi aposta, né? 300 pontos por mês. Não, e o Osvaldo? Dutra, Kaique, junta. Não cita esse não. Júnior Dutra aí não. Aí pegou pesado. Entendeu? Então, junta esse montante aí, faria uma aposta só. Então, assim... Mas tem a questão de, tipo assim, vamos lá, junta isso tudo e faz uma aposta só. Só que, como eu falei, é aposta. Aí você pega essa galera toda e aposta no Robinho, por exemplo, você não tem um reserva, você não tem a possibilidade de acertar um Richard, entendeu, da vida. Richard também não deve ter custado muito. Mas, então, assim, a gente... acho que é muito mais questão, e eu até quero perguntar isso ao Mário também, de qual é o perfil do Fluminense. Porque, por exemplo, a gente sabe que o perfil do Corinthians hoje é o quê?
É buscar no futebol brasileiro, em clubes que estão em déficit financeiro, e montar um catadão no futebol brasileiro com Sornossa. Na verdade, o olho é Fluminense, né? Buscar jogadores do Fluminense. Mas a gente sabe o perfil. A gente sabe que o Scout perfil... direcionado. O scout lá é tudo carioca. A gente sabe que o perfil do Palmeiras é limpar os craques do futebol brasileiro. O Scarpa se destacou, pego. O Zé Rafael se destacou, pego. O Flamengo é buscar jogadores que estão em mais ou menos baixa na Europa e trazer o jogador para o jogador brilhar aqui e tal. Qual é o perfil do Fluminense hoje? Se é o perfil que vai olhar a Série B e vai trazer 6, 7 jogadores para dar certo 3, e aí 100 mil que você perdia por mês, você consegue recuperar 10 milhões na frente, é saber o perfil, né? Tipo assim, precisa, é o que eu sempre falo. E até falei lá atrás jogador, em relação perfil à camisa. de jogo. A ideia, eu tenho que primeiro entender a ideia. Eu te dou 3 pontos dos 10 pela ideia. A sua ideia foi cumprida, beleza, já te dou a moral. Deu errado? Pô, acontece. Você conta. Se o Richarlison tem uma lesão de joelho, que é algo que independe de qualidade física, etc. Se ele torce o joelho, naquele jogo contra o Coritiba, que ele meteu 2 gols, a gente tava ferrado com o Richarlison até hoje. Porque seria uma infelicidade, né? Mas o torcedor ia ficar puto, ainda assim. Ele não iria querer saber. Bichado do América Mineiro. Não, ia dizer o seguinte, ó, tá vendo? O cara poderia se lesionar, olha aí, ó, perdeu 10 milhões. Porque investiu tudo em um só. Em um só, exato. Por um clube que não tem. Mas se essa fosse a ideia, eu entenderia. Tipo assim, cara, claro, estamos partindo pro all-in e poderia ter ganho 100 milhões de reais nele também. Enfim. Sim. Pessoal, já estamos chegando a quase 1h30 de live, acho que é a maior live aqui da Confraria Tricolor, preciso encerrar. Eu queria agradecer, vamos tentar uma outra vez, um outro papo, aqui a gente tenta falar um pouquinho de tudo, talvez a gente possa fazer uma live específica, né? Vamos falar de um tema só e a gente debate o tema durante 1 hora. Júnior Dutra. Deus me livre, isso aí não vale nem 5 minutos de live. Mas é isso, pessoal. Preciso encerrar a live. Fala, Vinícius. Não, porque o Gabriel é dos nossos, né? Também gosta de tomar sopa de papagaio. Então, junta 4 que gostam dessa sopa e já... Aí dá nisso aí, 1h30. Caramba, e eu tenho mais uma agora. O pessoal que está assistindo agora, eu tenho mais uma às 19h45 lá no Explosão Tricolor, que a gente está reativando um programa nosso, Papo de Guerreiro, que começou lá em 2016. A gente, na época, eu entrevistei, bati um papo com o Rica Perrone, com o Lucas Machado, que era setorista, foi um dos melhores setoristas do Fluminense, né? Era muito querido pela galera do Twitter. O Gustavo Albuquerque, que está aí contigo no NetFlu também, o Pedro Trengrauzi, que foi pré-candidato à presidência do Fluminense, o Leonardo Lemos, foi vice de marketing, maior galera. E a gente agora volta com esse programa aí também para ter mais uma opção aí para vocês aí. Então, humildemente peço aí a força de vocês. A gente inicia hoje com o Daniel Pena como convidado, é repórter do SBT Rio, tricolor, fanático, ele e a família dele, e o Eric Costa, que é médico, mora lá no Maranhão, colunista do site Panorama Tricolor, e o doutor Elimilson, também médico, para a gente falar não só de Fluminense, mas um pouco também do que os profissionais do jornalismo, no caso do Daniel, repórter, e que está na rua direto, e os médicos que estão aí na linha de frente também, né, nessa guerra que é a pandemia. Então a gente vai bater um papo lá sobre o Fluminense e esses assuntos aí, lá no canal do Explosão Tricolor ao vivo. Show de bola, Vinícius. Já colocamos aí o link para a galera acompanhar. Douglas, tem alguma divulgação que você queira fazer, meu amigo, lá do Flu News? Fica à vontade. A nossa divulgação é mais ou menos um programa que a gente estreou no domingo. É também um assunto com o torcedor, faz um estilo mesa redonda, que é esse papo aqui descontraído, falando um pouquinho de Fluminense. A gente bota um torcedor no meio da roda para ele poder estar participando também. Como a gente costuma dizer, é dar voz para o torcedor, literalmente. Ele sai dos comentários ali pelo teclado e vem falar pelo microfone também, junto com a gente. Então, domingo, 6h30. 6h30, domingo. 6h30. Gabriel, vende teu peixe agora aí. Então, vamos lá. Além do youtube.com/Tricolor, né? Sempre importante se inscrever lá. Chegamos a 91 mil. Espero ansiosamente os 100 mil. Que dificuldade para conseguir agora nesse meio da pandemia. Vai conseguir, relaxa.
importante e que é a parada que eu mais tenho gostado de fazer, de todas, né? Que é o podcast do Raiz Tricolor. Eu e o Fio, do Que Jogada, já participou aqui também naquele Netflix na rede. A gente tem feito, inclusive, cada um falou aí das gravações, a gente já lançou com participação, acho que vocês dois participaram na votação. Eita, queria até o fone. Vocês dois participaram na votação do Melhores da Década recentemente, a gente lançou lá falando dos Melhores da Década. Tem podcast contando histórias também, né? A gente contou histórias nossas em estádio, algo que a gente achou bem legal, e agora está contando histórias de ouvinte. Enfim, tem muita parada maneira lá no podcast, inclusive entrevista. A gente já entrevistou o Julião, fez um papo com o Julião, papo de 1 hora, e que a gente não está nem chamando tanto de entrevista. É uma entrevista, mas é mesmo um bate-papo. A gente gosta de saber situações, ele conta como que foi depois daquele jogo contra o América Mineiro, né, em 2018, que ele vai embora de metrô para casa, coisas de jogador mesmo. Por incrível que pareça, ele não fala de política. Olha só, Julião gosta de futebol, não é só. Então é algo legal, a gente gosta de saber esse tipo de coisa. E hoje, inclusive, a gente vai gravar um com o Hudson, já citado aqui, inclusive. A gente vai gravar uma entrevista, se tudo der certo, né, às vezes cancela aí, mas a gente vai gravar agora à noite uma entrevista com o Hudson e que vai ao ar na segunda-feira no podcast. Então, vai lá, se você curte podcast, só procurar no seu agregador. Se você não curte, é só abrir Spotify. Abre o Spotify, pesquisa Raiz Tricolor, não precisa ser assinante premium para ouvir. Vai lá e ouve, que tem vários programas maneiros, eu e o Fio fazendo. Você tem uma compra para lavar sua louça, lavar sua roupa, para caminhar, e etc. É isso. O Hudson é o jogador mais bonito do Fluminense, o mais bonito da história do Fluminense, e quem falar o contrário não sabe nada de beleza. É isso, daqui a pouco vai aparecer. Agora você é gay. Samuel Rosa agora teve a resposta. Sabe que você não conhece Richard? É isso, pessoal. Preciso encerrar mais de 1h30. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel, por ter aceito o convite aqui conosco. Muito obrigado, Vinícius Toledo, Douglas Van de Kocken. Até a próxima. Um grande abraço, galera. Saudações tricolores. Valeu, galera. Valeu.